Olá pessoal, estamos dando sequência então ao nosso curso de logística agora com o tema juros simples, atendendo às exigências da disciplina matemática financeira, né, ofertada pelo campus Rio Pomba, IF-Sudeste MG, tá? Modalidade ensino à distância EAD. Pessoal, o que a gente pensa ou lembra quando fala de juros? Vou pagar um dinheiro a mais. Realmente, é isso aí. Quando a gente fala de juros, tá? Seria o pagamento de um capital ou sobre uma quantia utilizada aplicado a uma certa taxa durante um determinado período de tempo. Definiu, curto e grosso, objetivo, tranquilinho, o que é juro, certo? Tudo bem, é o valor pago pelo uso do dinheiro. Você não gostaria de emprestar R$10 e receber daqui a um ano R$10, ou seja, o seu dinheiro vai valer mais. Ninguém quer que o dinheiro desvaloriza, correto? Mas, em outra, né, quando a gente calcula juros, gente, quando a gente faz um cálculo, estuda juros, nós temos duas possibilidades, né? Quem paga o juro e quem recebe o juro. Então, quem recebe o juro é uma condição, é uma situação. E para quem paga o juro é outra situação, correto? Nós vamos atentar para essa observação mais adiante. Quando é necessário pedir um dinheiro emprestado, né, algum valor, dinheiro, ou financiar uma compra, é comum se pagar o valor além do financiado. Nós vamos lá financiar um carro, um veículo, certo? E sobre o valor principal, sobre o VP, agora nós vamos começar, né, com o uso dessa calculadora aqui, tá? Que é uma calculadora financeira. O modelo dela é HP12C, certo? Existem vários modelos de HP12C, tá? E é uma calculadora que facilita muito a nossa vida na hora de calcular juros, seja simples, compostos, tá? Descontos e assim vai, né? Então, gente, vamos lá então. Para cálculo de juros, será necessário conhecer 3 fatores. Quais são esses fatores? Falei desde lá, né, da porcentagem que o valor principal ou capital seria chamado mais atualmente, hoje no caso, né, pelo uso, né, e a facilidade do cálculo pela calculadora financeira da HP12C, de VP, que é o valor presente, que é igual ao capital, que é igual ao principal, certo? Né? Além dessa variável, do VP, que é o valor presente, nós vamos precisar de saber também a taxa, tá? Que na porcentagem nós vimos muito, e o prazo de aplicação. O prazo de aplicação vai ser o X da questão na diferença de juros simples e juros compostos, certo? Por quê? Se nós formos calcular um prazo para juros simples, vai ser uma coisa. E se nós formos calcular o prazo para juros compostos, vai ser o cálculo, a fórmula vai nos direcionar para uma outra forma de se calcular. Então, nós vamos ver aqui no cálculo do capital ou PV como que isso é feito na prática, certo? Então, ó, o capital é a quantia em dinheiro relacionada a uma operação financeira podendo ser aplicada ou emprestada em determinada data, em determinado período, certo? O que significa a taxa? A taxa nada mais é do que o coeficiente aplicado a esse período, correto? Correto. Qual o significado do período? O significado do período é o prazo a ser concedido para cálculo desse juro. Então, tá tudo muito fácil até agora, né, professor? Aplicado a uma certa data, a uma certa taxa, nos permite ou nos direciona a um montante. O que vai ser esse montante, então? O montante nada mais é do que a quantidade monetária acumulada que foi gerada na operação comercial ou financeira. Aí está o X da questão e a diferença de juros simples para juros compostos. O montante, tá, em juros simples, tá, vai ser calculado em cima do valor principal, enquanto nos juros compostos o montante vai ser calculado em cima do montante atualizado de acordo com o período. Como é que isso funciona? Vamos lá.
Todas as vezes que nós estivermos calculando juros, seja juros simples ou juros compostos, devemos sempre que nos atentar ao período que a taxa nos foi exposto. Vamos lá. Todas as vezes que a taxa de juro for estipulada, deve-se especificar o período de sua aplicação, que pode ser, olha só, às vezes os exercícios nos dão a taxa em ano, tá? Nós temos que converter para mês. Isso, vocês podem anotar aí, no cantinho do caderno. Observação. O professor pediu para colocar a atenção para o período da taxa, para que o período da taxa seja sempre igual ao tempo do período avaliado. Observação, é uma boa dica. Então, ó, às vezes o exercício não fornece a taxa em trimestre, que corresponde a 3 meses. Às vezes o exercício nos fornece a taxa ao semestre, que nos corresponde a 6 meses, e assim sucessivamente. Então, gente, essa questão de taxa aqui, nós temos que nos atentar para ela, tá? Não vamos deixar passar em branco, porque a maioria das pessoas erra, né, os exercícios de juros simples e juros compostos por não converter as taxas. Isso aí é uma observação e uma dica muito importante. Equivalência de taxa seria nada mais, nada menos que transformar essa taxa. Às vezes o exercício nos propõe uma taxa ao ano e nos solicita uma taxa ao mês, certo? Tudo bem. Então, se ele me propôs a taxa ao ano, em juros simples, a equivalência, que seria a conversão ou divisão da taxa, tá? Simplesmente dividir a taxa que nos foi proposta pelo período analisado. Vamos ver como é que a gente faz isso? Observe que em alguns casos a taxa fornecida será com período diferente ao solicitado pelo exercício. Com isso, devemos fazer a conversão das mesmas, simplesmente dividindo o período solicitado. Ou seja, quando o cálculo for de juros simples. A equivalência de taxa para cálculo de juros compostos é diferente, certo? Por quê? Porque o valor é acumulado de acordo com os períodos. O montante, tá, é diferente. Exemplo 1. O exercício nos propôs uma taxa de 2% ao bimestre, tá? E nos pediu uma taxa ao mês. Como que a gente faz isso? Simplesmente dividindo 2%, ou 2, por 2. Nós vamos achar uma taxa de 1% ao mês. Aqui é a mesma forma, ó, 12% ao trimestre, não é isso? Então seria uma taxa de 12% por 3 e vamos achar uma taxa de 4% ao mês. Correto? Correto. Então vejamos como que funciona cálculo de juros simples depois de observada a questão da equivalência de taxas. Quando a taxa de juros incide sobre o capital, dizemos que temos um sistema de capitalização simples ou um regime de capitalização simples. Vamos dar um exemplo, então, na prática de como isso funciona. Seja um capital de R$1.000 aplicados sobre um regime de capitalização simples, rendendo a uma taxa de 10% ao mês durante um período de 5 meses. Como que a gente calcula isso? Olha aqui, ó. Nós temos uma simples tabelinha, onde essa tabela nos mostra os períodos analisados, nos mostra o capital com o capital inicial, tá? Nos mostra os juros que foi calculado, tá? Que no caso de juros simples é igual para todos os períodos, ou seja, 10% sobre o valor inicial, o VP, valor principal, e aqui nós temos o montante acumulado. Beleza, como que a gente dá sequência a isso? Então, no primeiro período, tá? O valor principal é multiplicado pela taxa de 10%, nos rendeu R$100. Então, o valor inicial de 1.000 mais 100 é igual a 1.100. No segundo período, nós temos o valor do montante, né, que é onde parou o primeiro período, 1.100, está aqui, só que nós vamos calcular os juros sobre o valor principal, tá? De forma que nos juros compostos, tá, nós iríamos calcular o valor
do juro sobre o montante acumulado. Aqui está a diferença de juros simples sobre juro composto. Aqui, ó. Os juros foram calculados em cima do principal. Então, em todos os períodos, o valor do juro, né, será o mesmo para todos os períodos, do período 1 até o período 5. Então, a única coisa que vai mudar vai ser o montante que vai acumular. Tudo bem, nós fizemos isso aqui, ó. Montante 1.100 mais 100, que foi o juro do período 2, 1.200. 1.200 mais 100, que foi o juro do período 3, 1.300. 1.300, que foi onde nós paramos no período 3, mais o juro do período 4, 1.400. 1.400, que foi o juro do período 4, mais 100, que foi o juro do período calculado, 1.500. Professor, mas e se a gente tiver 17 períodos? Nós vamos fazer uma tabela com 17 linhas? Não. Para isso, a gente tem fórmulas, né? As fórmulas foram feitas muito diferente do que várias pessoas pensam para facilitar a nossa vida. Então, ao trabalharmos com juros simples, consideramos as seguintes variáveis. Nós já falamos elas para trás, né? Nós já falamos que o C é o capital e que nós vamos atribuir ao capital sempre o valor presente. A forma que nós vamos expressar para calcular e usar para facilitar a nossa vida com a calculadora financeira, tá? Vai ser o capital ou o principal como valor presente, abreviado VP. O N é sempre o mesmo, que vai ser o tempo que esse capital foi aplicado, o juro, a abreviação de juro J, tá? E o I, a taxa. Com isso, nós temos a formulinha aqui, ó, básica de juros simples. Com esses dados em mãos, basta aplicar a fórmula de cálculo de juros simples. Gente, aqui nós temos que ter a observação da taxa. Quando nós usamos fórmulas para cálculos de juros simples e juros compostos, a forma de se calcular a taxa e de colocar a taxa na fórmula vai ser pela taxa unitária. Então, vamos usar a formulinha aqui. Porém, temos que sempre nos atentar para a taxa. Nós vimos em porcentagem que 10% é a mesma coisa que a taxa unitária de 0,1. 10% seria isso aqui, não é isso? Então, quando a gente for calcular, né, juros simples ou compostos usando fórmulas, nós vamos ter que transformar a nossa taxa. O que vai ser diferente na calculadora. Se a gente usar o teclado funcional da calculadora, tá? Nós não vamos precisar de transformar a fórmula. Nós vamos simplesmente jogar no teclado dela, tá? A porcentagem que nos fornece o exercício. Mas vamos para os exemplos práticos, para a gente ver como que isso funciona na prática. Tá aqui, ó. Cálculo do juro. Exemplo 1. Qual será o rendimento para aplicação de uma quantia de R$ 1.500 a uma taxa de 60% ao semestre? Notem que a taxa foi 60% ao semestre durante 2 meses. O primeiro passo é identificar as variáveis que o exercício nos propôs. Nós temos um C, que é um VP, né, que é o capital, R$ 1.500. Nós temos um período, que foi de 2 meses. E nós temos a taxa. Peraí, professor, mas a taxa não é 60? Tudo bem. A taxa é 60 ao semestre. Quantos semestres tem? O que quer dizer um semestre? Quer dizer 6 meses. Então, se nós pegarmos a taxa fornecida de 60% e dividir por 6, nós vamos achar uma taxa de 10% ao mês. Ou 0,1. O que nós colocamos aqui, ó. Tudo bem? Depois de localizadas estas variáveis, simplesmente joga na fórmula lá, ó. A taxa de juros é dada em semestre e você precisa saber a taxa ao mês. Logo, teremos que dividir 60 por 6. Foi o que nós fizemos antes e agora vamos atribuir e jogar esses dados na fórmula. Juro é igual a 1.500 vezes, que é o capital, tá? Vezes a taxa de 10%, vezes 2. Professor, a gente não tem que colocar a taxa transformada? Tem, nós colocamos aqui embaixo. Ó. Tá aqui, ó, 1.500 vezes 0,10 vezes 2. Nós vamos achar um juro sobre esse principal, sobre esse valor principal de R$ 300 ao
mês. Correto? Correto. E como que a gente calcula a taxa, então? Nada mais é do que uma variável da fórmula, certo? Nós não temos a fórmula de juros simples, que é C vezes I vezes N, C vezes a taxa vezes o período. Tá aqui, ó. Aqui, taxa anual, foi depositado um capital de 4.000 para render em 2 anos R$10.000 de juros. Aqui, ó, o exercício nos forneceu, né, um capital ou um valor presente de 4.000, nos forneceu um período de 2 anos e nos forneceu uma taxa X ao ano, que é o que eu quero. Nós não estamos procurando, localizando aqui a taxa? Está aqui. E o juro que ele rendeu foi 10.000 durante 2 anos. Ô professor, isso não é muito? Tudo bem, nós vamos achar qual que foi essa taxa. Foi estrondosa? Foi muito alta essa taxa. Mas nós vamos localizar ela agora. Tá aqui, ó. Aplicando a fórmula, então nós temos, ó, juro é igual a C vezes I vezes N, né, que é a capital vezes a taxa vezes o N. Nós temos para essa fórmula, né, um juro de 10.000, nós temos um capital de 4.000, a taxa é o que a gente quer e o período 2. Nós temos 10.000 dividido por 8.000, que vai nos dar uma taxa de 1,25 ao mês. Mas não foi 2 anos? Tudo bem. Quer dizer, então, que foi uma taxa por 24 meses. Essa taxa aqui foi utilizada por 24 meses. Correto? Beleza. Notem que obtivemos, então, aqui, ó, uma variação da fórmula. Ó, nós simplesmente isolamos, colocamos o I em evidência, colocamos a taxa em evidência. Então, nós conseguimos localizar mais uma formulinha através da fórmula principal. I é igual a juro sobre capital vezes o período, que é o N. Como que eu calculo, então, o prazo? Da mesma forma. Olha lá, ó. Nós, aqui atrás, ó, nós isolamos o I. E se eu tivesse isolado o N? O prazo? Mesma coisa. Em quanto tempo, olha o exemplo 3 nos pedindo aí o cálculo do prazo. Em quanto tempo um capital de R$1.000 aplicado à taxa de 8% ao mês, notem e sempre, tá? Atenção com a taxa fornecida, rende um juro de R$160. Então vamos lá, ó. Nós não colocamos a variação da fórmula aqui? Tá lá, ó. O que eu quero? É o N? Beleza. Então eu tenho um juro de R$160, tenho um capital ou valor principal de 1.000, né? E tenho a taxa de 8% ao mês, que transformada dá 0,08. Correto? Correto. Então, nós vamos ter 1.000 vezes 0,08, vamos achar um valor de 80, tá? Vamos achar um período de 2 meses. Correto? Correto. Então, como que eu calculo o montante, então? A principal fórmula para se calcular juros simples é essa aqui, ó, cálculo do montante, que é onde eu comecei lá no início, né, falando sobre prazo no juros simples. O prazo é o que diferencia tudo de juros simples para juros compostos. Por quê? No cálculo do montante para juros simples, nós vamos multiplicar a taxa ao período. No cálculo de juros compostos, nós vamos elevar o N ao expoente. O que isso quer dizer? Que no cálculo de juros simples, o N é linear. Nós consideramos que o cálculo de juro, quando simples, é considerado cálculo linear. E consideramos o cálculo de juros compostos como exponencial. Tudo bem, professor? Como é que isso funciona na prática? Está aqui, ó. Calcule o montante resultante de R$4.000 de aplicação, ou seja, 4.000 é o VP, aplicados a uma taxa de 5% ao mês durante 6 meses. Como é que isso fica? Fica assim, ó, montante é igual a VP, ou C, vezes 1 mais, transformada a taxa em taxa unitária, 0,05, dividimos isso aqui por 100, vezes 6. Sem conversões de prazo e taxa, porque todos os dois aqui, ó, tanto a taxa como o período estão em meses. Correto? Belezinha, né? Tranquilo, muito tranquilo. 4.000 é igual a 4.000 vezes 1 mais a multiplicação de 0,05 por 6, que é 0,3. 4.000 vezes 1,30. Um montante que nós vamos achar para um período de 6 meses a uma taxa de 5% ao mês é 5.200. Maior do que 4.000? Sim, professor, lógico. Então,
Agora, nas próximas aulas, nós vamos ver o cálculo de juros compostos, apenas com aquela diferencinha da elevação do n ao expoente, tá? E qualquer dúvida que tiverem, estamos à disposição na plataforma. Um abraço a todos, até a próxima aula.